Boa noite. Boa noite, Su. Boa noite. Boa noite, Bascar. Tá com o microfone Pascal. desligado. Opa! A gente E já começa aqui, já pá, né? Hoje a gente entra rachando, né? Com essa Bom, entrevista. Ó, hoje é diferente, é um episódio diferente, que pela essa entrevista que a gente vai passar hoje é gravada, mas o convidado está aqui com a gente também conversando antes de passar a entrevista. Bem-vindo, Bascar, mais uma vez, querido. Um é, prazer te ter aqui com a gente. obrigado, mó alegria, mó alegria estar aqui com vocês, é estar com a comunidade toda, sentindo a presença do Osho, então só alegria. não, é isso. A gente, hoje é nosso episódio de número 200, né? Já é um accomplishment, né? Já é um acontecido, um feito. Isso é muito legal, nos deixa feliz, porque ainda tem um universo a explorar aí e nos É, anima bastante. Cada entrevista bonita, linda, como essa que a gente vai passar hoje. Eu tenho certeza que quem está assistindo vai curtir muito. Neste momento, a Mina está compartilhando. é A gente isso. sempre faz nossos agradecimentos, mas eu vou ser mais breve hoje porque na vinheta final os agradecimentos estão lá da nossa equipe, né, que a gente sempre faz. Vou só agradecer a nossa querida Sanguinha, que é um grupo de pessoas que está aqui com a gente. Já estou dando boa noite aqui para o Jachan, que está aqui nos assistindo. As pessoas vão entrando. E também a gente agradece os nossos apoiadores. Gente, HCO aceita Pix. Anima, a Anima, Dívia, anima! anima a Dívia. Coloca nos comentários fixos ali, chave. Qualquer quantia é bem-vinda, nos ajuda a seguir a gente. Né? Estamos preparando novas campanhas aí de marketing, de vaquinha, quem sabe? Estávamos falando agora há pouco para a gente dar uma alavancada e impulsionar o programa. O Bascado desligou a câmera, voltou. Então, seguindo os nossos agradecimentos, a gente agradece os grupos hosts de Facebook que transmitem com a gente desde o princípio, desde o primeiro episódio, que é o Osho Sem Fronteiras, Gabriel Sananda, equipe, Nelsânias, A Nova Realidade, Francisco Siqueira e E equipe. equipe. Temos também um recado importante: nós não somos nenhum canal oficial do Osho, não temos nenhum vínculo com a Fundação Osho Internacional. Somos apenas um grupo de bons amigos, contadores de histórias. Histórias com Oxo. Melhor que Netflix. Yes, é Pelo nóis. menos melhor que aquele do Netflix. Gente, o que mais? Acho que já damos todos os recados, né? Mais alguma coisa? Ah, sobre a Sim, transmissão. Sobre a isso. transmissão, tá? Como a internet é estável e o que a gente faz aqui é quase uma rádio pirata, às vezes, na transmissão da entrevista gravada, pode dar travamento ou coisa do gênero. Hoje não tem legenda, então um problema menos para acontecer, porque às vezes ela fica Para que lado? craquelada, né? Então, desejem-nos boa sorte nessa transmissão para que não ocorram problemas e qualquer coisa que acontece nesta transmissão, a gente depois edita, arruma, deixa bonitinho e coloca limpinho no YouTube. Tá tudo lá para quem quiser nos acompanhar. Desde a primeira, canal Divia 10 está lá, vai lá, se inscreva e um dia a gente vai conseguir transmitir direto pelo YouTube, vai ser bem melhor. Com Mais gente certeza. vai poder assistir, porque não tem tem gente que não tem Facebook, né, que é o requisito para estar aqui hoje. Então, vamos lá, gente. Já falei Ai, demais gente, aqui. vocês vão curtir muito, tá? Rico esse material todo, essa entrevista de coração do meu querido Pascal, né? Foi surpreendente. Curtam. Vascazinho, antes da gente começar a passar, você quer dizer alguma coisa? Eu quero dizer que, se por acaso tem alguém chegando aqui pela primeira vez,
que não perca a oportunidade de navegar por esse canal, ver as outras conversas, porque é como o Abílio falou, assim, né? É um grupo de amigos contando histórias de, de suas expansões de mente, de consciência, de coração, a partir das bênçãos com o Osho. Então, tem muita história bonita, muita história que vai fazer todo sentido para você que está também buscando, também fazendo o teu caminho. As histórias são maravilhosas. Dívia e Abílio têm essa qualidade incrível de por saber puxar as nossas histórias. As histórias que eu contei aqui em uma entrevista passada, eu já te havia contado em vários outros lugares, mas nunca tão bem quanto contei aqui, porque eles trazem essa energia de as histórias ficam mais brilhantes mesmo, a gente acaba lembrando de mais coisas, tem alguma coisa aqui nesse canal que a gente lembra de coisas que não estavam lembradas, então aproveita, galera, aí. Mas vocês gostam desse papo aqui hoje. Só um parêntese, falando aqui quem entrevistou hoje 3 vezes, né? Um ícone do Pois é. jornalismo sannyasi. Querido, obrigado pelas palavras, só nos dá vontade de fazer mais. Continuar. Vamos lá? Bora, gente, divirtam-se. Bem-vindo, querido. Bom te encontrar de novo. Querido. Muito feliz que você está aqui com a gente de novo, Pascal. Uma Histórias alegria, com hoje. uma Esteve alegria. no começo e agora de novo. Coisa boa. Coisa incrível. 5 anos de caminhada de vocês nesse jardim de Budas, que é essa conversa aiada maravilhosa com os sannyas do Osho, né? Porque é um trabalho de jardineiro de vocês conversando com um bocado de sannyasis, de diferentes origens, experiências e coisa mais linda. Então, tenho muito orgulho de ser parte ser uma rosinha ali no jardim de vocês. Querido. Coisa boa. É, muito bom. Estamos aqui para falar de uma coisa também muito especial, né? A gente, nessa fase agora de comemoração dos 5 anos, eu sinto que a gente também já tem uma certa egrégora formada e um pouco a gente está mais maduro, né? Com É. a ideias para onde que a gente está indo, o que que a gente quer. E ideias não param de surgir, novas coisas, com música, com tudo. E eu vejo agora a gente parece que está entrando numa fase 2 assim, porque a gente, com esse convite, a gente já fez com algumas pessoas mais de uma vez, mas era sempre assim uma continuidade daquele tema específico. Agora a gente parece que toca no outro ponto, né? Que é o como é que o Osho, através do sannyasa, está atuando no mundo, É. A né? partir um pouco de concretizar no planeta, né? A Como partir você, de um estado de consciência, como é que isso, né, retorna? como você traz isso para o mundo, né? Como você reflete isso na sua atividade, como você traz tudo que aprendeu, né? E tudo que aprende sempre, né? Eu diria que com o Osho a gente aprende a capacidade de aprender, né? Porque o ensinamento é infinito. Uhum. E aprende também muito a desaprender, né? A gente desprograma, desaprende, não é? Então, e eu acho que, enfim, a gente vai conversar um pouco sobre a coisa né, da ação no mundo e tal, mas tem isso, né, de alguma maneira, estar desaprendendo sempre, sobretudo desaprendendo da ideia de si, né? Da ideia de si mesmo, né? Sim. Condicionamentos vão ameaçando e batendo pela porta dos fundos o tempo todo na atuação no mundo, né? A atuação no mundo é a sanga universal, não é mole, não. A sanga queima, não é? Quando os budistas, né, e o Osho trabalhava tanto isso, vem com a coisa dos 3 refúgios, né? O Budão, Sharanam, Gacchami, o Dhammam, Saranam.
Se você aos pés do mestre, aos pés do ensinamento do mestre, já queima, aquilo já te queima né? E destrói algumas ilusões de alguma maneira. Quando você vai para a sanga, e aqui eu quero falar da sanga no sentido, ok, a nossa turma, né? Os buscadores, aqueles que estão aos pés do mesmo mestre e tal, mas a sanga universal, quando você vai para o mundo, para a grande comunidade, não é? E aí é um lugar ilimitado, maravilhoso para o teu crescimento, né? Então, a atuação no mundo, como ator no mundo, né? Na funcionalidade do organismo corpo-mente, que é um ser vivo que se relaciona com o mundo, que come, que bebe, né? Que tem 5 sentidos, então sente e é afetado por tudo que vive, né? Esse organismo nervoso, né? Digamos assim, né? Cheio de nervos, né? De sensibilidades e tal. Eu acho que a gente sempre está no mundo, pelo menos dessas duas formas, né? A sua própria presença, né? Então aí aquilo que o sannyasi do Osho inspira a outros, se a gente está levando essa pergunta para a relação com o mundo, ok, da sua própria presença, da sua própria maneira de ser, independente das suas atribuições no mundo funcional, como advogado, ou engenheiro, ou psiquiatra, ou whatever, né? Qualquer coisa seja, a tua presença, eu acho que esse sempre é o ponto mais importante, que é onde alguém um dia vai te perguntar que caminho você fez, me leva para esse mesmo lugar, me ensina essa mesma meditação, ou me apresenta esse mesmo mestre, porque eu quero ter um coração em paz como o seu, uma quietude como a sua, um brilho nos olhos como o seu. Acho que esse é sempre, né, assim, né, antes de tudo, né, cuidar de si, né, e da sua expansão de consciência, expansão do seu coração, isso vai ser sempre o melhor que você vai levar para o mundo, né? Mas há uma outra dimensão, né? Que é a dimensão da, vamos chamar aqui de uma atuação social, né? De uma ação política, de uma ação ambiental, né? De uma relação da construção do tecido social, que é uma dimensão importante onde se dá a vida, e não só na transcendência dessas mesmas, que é um campo também de enorme possibilidade para o buscador espiritual estar se aprumando, estar se encontrando, porque embora muito técnico também, não é uma coisa amorosa, voluntariosa, piedosa e tal, né, o trabalho social, né? Pelo contrário, exige muita dedicação técnica, isso e aquilo, mas que te permite um espaço de compaixão, de celebração do outro, de abraçar o outro no sentido mais concreto, de apoiar e apoiar-se, né, no outro, né? Então eu tenho tido esse prazer de há muitos e muitos anos, né, na minha caminhada ter acontecido isso, né? A meditação, e com a meditação essa ideia que eu hoje coloco de estar no mundo sem que o mundo esteja em você, esse exercício, né, é permanente, eu acho, para qualquer um de nós, e no meu caso acontece no mundo de um trabalho filantrópico, de um trabalho de ação social e ambiental que é muito forte, porque a gente lida com muitas emoções, mas muito emocionante do ponto de vista de você sentir de perto o impacto na vida das pessoas, ou numa região que antes era degradada e agora está se reerguendo, né, do ponto de vista da biodiversidade. E então, no meu trabalho como pessoa de ONG, de fundações, de institutos e mesmo como jornalista, tenho buscado esse exercício, né? Como sannyasi, de estar no mundo, sem estar no mundo, sem que o mundo esteja em você, né? Mas de uma participação muito efetiva no mundo. É Mas muito ao mesmo tempo isso se refletindo no mundo melhor, né? Literalmente, né? refletindo no mundo melhor. E vou fazer aqui um testemunho, que eu acho que é o papo mais importante aqui dessa conversa. Eu fiquei 25 anos da minha vida meditador, sannyasi, morando em Comuna do Oxum, trabalhando como jornalista,
como pessoa dedicada aos direitos humanos, aos direitos da infância, às questões de desenvolvimento sustentável, levando a meditação, a prática da meditação e de outras terapias, entre aspas ou não, para os meus ambientes de trabalho. Eu levei para as ONGs e fundações nas quais eu trabalhei, eu dirigi, a coisa da meditação e do trabalho um pouco mais terapêutico, tá? De transformação pessoal. Então, isso sempre esteve ali andando junto e etc. Aí eu tive uma experiência incrível, porque já 15 anos atrás, eu deixo o trabalho de homem executivo de institutos e fundações, etc., porque é um trabalho muito executivo, de muitas relações no mundo, de muito estabelecimento de parceria, de muito controle jurídico e contábil do mundo. Né, a gente nunca deve pensar o trabalho do investimento social como um trabalho menos energético, exigente e demandante do que outros. Não, é igualzinho, super estressante se você tem a tendência de se estressar. Assim como o jornalismo, como qualquer coisa, é séria a coisa. Né? Não é um trabalho voluntário, uma coisa simplesmente assim. Então, mas o que eu quero dizer? 15 anos atrás, eu resolvi dar um tempo de todo o meu trabalho executivo, tá? De pessoa que lidava ali com captação de recursos, mobilização social, criação de indicadores de impacto na vida das pessoas. Você tem que provar, você tem que quantificar que impacto você está causando, como é isso, para que se justifique o trabalho, né? Aí eu dei um tempo de toda essa coisa e pude me dedicar durante 10 anos somente à meditação. Por me dedicar à meditação, eu quero dizer, eu passei 10 anos viajando o Brasil inteiro, em vários países da América do Sul, oferecendo retiros de meditação, compartilhando aquilo que eu tinha recebido da minha caminhada durante aquele tempo de vida. Muito bem. Mó pauleira. Não tive um final de semana durante 10 anos, porque para os retirinhos, ter cliente suficiente para dar uma graninha, para sobreviver e tal, né? Você tem que estar comunicando e fazendo card, postando e batalhando a clientela, não é isso? Então, uma relação, ou seja, Não tem. não tem moleza, verdade? É, eu não sei. Não tem. Isso para quem pensa que o mundo espiritual é um mundo muito Não, natural, tudo Poxa, tem gente, acontece. tem gente que acha assim, não, 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 eu juntei uma graninha aqui, agora eu vou me aposentar, vou botar uma pousadinha. Aí, ó. é, Aqui, ó. Ó, ó. aí de cada país você tem um produtor, tem produtor que é um pouquinho mais esperto, mais eficiente, leva mais gente, o outro dá umas vaciladas, né? Porque está ali no amor e tal, mas então você vai vivendo uma relação. Mas ali, todo final de semana, um retiro, criando retiros diferentes durante 10 anos. Eu, Niranjana, criando coisas, experimentando em casa, muito antes de estrear um retiro novo, experimentando em casa certos exercícios, certas contemplações, enfim, nesse campo de energia, né? Na busca e na maneira de compartilhá-la, mas fora do mundo da transformação social, da dimensão da Corporativo também, é. indo para Corporativo prático, né? Que eu tô falando básico. lá na transformação pessoal e, né, espiritual e tal. Mas nós mesmos, 10 anos ali. Muito bem. Aí chega a pandemia, depois de 10 anos. E quando chega a pandemia, não tem salão de meditação. Não tem respirar junto, né? E fazer renascimento ali no salão, aquela coisa cheia de respiração coletiva no salão, isso tudo acabou, né? Não podia mais, Abraçar. não podia nada, né? E aí, o meu trabalho de hoje, ao qual vocês talvez estivessem se referindo especificamente ao atual, enfim, mal começa a pandemia e eu recebo um telefonema do Alok, que vocês conhecem, né? DJ brasileiro, produtor musical, artista brasileiro mais ouvido no mundo hoje, né? Um cara super legal, de muita empatia com todo mundo, com todas as classes sociais, com as idades. Rola uma empatia super bonita, que transcende ao prazer ou não prazer com a música eletrônica. É um cara que tem essa empatia, essa vibra bem, né? A Loki me liga
porque ele há um tempo vinha, à medida que o sucesso vai crescendo e vai entrando uma grana, né? Aquele ídolo vai encontrando pessoas, as pessoas vão pedindo ajuda, porque vivem questões, né? E o Alok começa normalmente aí a fazer umas doações, juntar uns amigos para ajudar a construir uma escola em Moçambique, juntar uns amigos para construir 10 casas numa vila de puro casa de barro, com pouca dignidade no viver, no morar. Ele vai tendo essa experiência, vai caminhando pelo mundo, conhecendo realidades, né? E também conhecendo ONGs e fundações, pessoas que fazem coisas legais, e vai sendo apresentado aos problemas e às soluções do tecido social, né? E vai ajudando de alguma maneira e tal, mesmo antes de fazer sucesso, mesmo antes de ter resolvido a sua vida financeira, por índole mesmo, né? Mas aí tinha acontecido um episódio que ele tinha conseguido juntar uma grana, ele me chama e me convida para eu ajudá-lo a criar o instituto dele, para organizar melhor essa atuação social, essa atuação no mundo. E aí, então, os meus 10 anos de salão de meditação não é que se interrompam, é como o próprio Alok disse naquele momento, vai ser um teste, a volta ao mundo social, ao mundo das preocupações jurídicas, contábeis, das metas, dos prazos, dos projetos, Business. de realizar, de prestar contas à sociedade, né? O Alok brinca comigo, ele olha para mim nessa chamada e diz, tio, quero ver se essa tua meditação, se a meditação segura o meu pique. E, Sabe? e a cara vem com esse papo, né? De um desafio à sua meditação, né? E uma oportunidade super bonita de a gente fazer coisas legais, porque nesse mesmo momento ele fala, eu quero que daqui para frente eu possa medir sucesso, o meu sucesso como pessoa, né, artística e tal, quero medir meu sucesso pela capacidade que eu posso ir tendo, ir crescendo em ter, de fazer o bem para outras pessoas. É por aí que eu quero medir o meu sucesso, pela minha capacidade de fazer mais bem. Ó. Né? Ai, se todos fossem como Então, um esse pouquinho assim. dá um investimento, uma coisa. Isso quando não é que você está falando com um jovem artista de 29 anos de idade naquele momento. Você não está falando com um empresário que já fez a fortuna para 5 gerações e que está jogando um pouco do seu dinheiro no ar. Não. Você está falando com um carinha super jovem que está disposto a jogar um pouco do que tem naquilo que for possível impactar, né? Mas querendo fazer bem, querendo fazer direito, papapá, tal. Então, o que eu posso testemunhar aqui é que, olha onde é que a coisa foi fechar. Quando eu volto para o mundo executivo, de onde eu já vinha, já era premiado e não sei o quê, eu volto depois de 10 anos de mergulho na meditação. E aí eu tenho essa gestalt de como eu era ali executivo e o quanto eu tinha crescido, expandido em consciência e aquilo se refletindo na maneira de eu fazer a gestão da equipe, A gestão pessoal dentro disso tudo. gestão pessoal, olhar para os movimentos da minha mente, né? Para os movimentos de ego, né? Essa coisa toda. Eu tive uma oportunidade, assim, uma cachoeira de oportunidades, né? De fazer coisas legais, mas o meditador ali, opa, e incrível. Outra pessoa vem para o mesmo mundo, depois de 10 anos de mergulho profundo. Porque foi legal, porque os meus 10 anos de meditação foram 10 anos muito radicais de meditação, de muita dedicação, de profundidade, de atenção, de prática, de tempo, de dedicação, no sentido do tempo físico mesmo, de estar só na pegada assim, do campo de energia. Então, é muito legal poder testemunhar isso, que você volta ali para o mundo onde você quer fazer bem, onde você quer fazer bonito,
onde você está trabalhando com um time lindo, a começar do teu chefe, daquele que te convidou para vir e tal. E, ao mesmo tempo, então, duas experiências muito bonitas, que são a experiência da totalidade, tu tá total ali naquilo, né? Não há separação nenhuma entre Zorba e Buda. Não tem, não, nunca foi Zorba e Buda, sempre foi Zorba de Buda, né? A gente às vezes pode, por uma questão assim de vício linguístico ou gramatical, falar o lado Zorba, o lado Buda. Não, isso nunca foi o papo do Osho, é Zorba de Buda. Então, em todos os níveis, porque o reconhecimento, se poder viver numa Gestalt tão forte, de estar tão forte no mundo, porque é um trabalho. Cara, eu trabalho 12 horas por dia fácil. E viajo muito, e são muitas responsabilidades, porque você tem também uma celebridade em volta, então são muitos atenção, muitos cuidados, muitas demandas, muitos convites lindos, muitas expectativas a administrar. E é um trabalho que exige muito trabalho profissional mesmo e tal. E, ao mesmo tempo, você ir reconhecendo que, por mais que você faça, e qualquer que seja aquilo que você faça, você não é o fazedor. Isso não tem nada a ver com nenhuma ideia de eu faço. Está conectado nesse ponto da meditação, no meu ponto de vida, assim, de nenhum espaço para a ilusão do eu fazedor, né? Né? Da propriedade do fazer. Então, não afogando nas responsabilidades do mundo o suficiente para manter respirando meu sentido de puro veículo, de não existência mesmo de um eu fazedor, por mais que o mundo esteja te dando méritos ou te reconhecendo ou não sei o que e tal. Para mim, é a experiência mais profunda, como sannyasi, né, em ir para o mundo, ir contribuir para o mundo, porque a contribuição para o mundo acontece, mas tem nenhum eu contribuindo para essa contribuição no mundo. Ah, Olha só perfeito, mas é isso mesmo, né? que interessante isso, tudo que você está falando. Hoje, quando eu estava lendo lá os textos, né, da atuação do Instituto Alok, e me chamou muita atenção, vocês reproduziram as falas de alguns indígenas ali, em algum momento, eu não lembro qual foi, e um deles fala que a música vem para eles, né? Que é uma dádiva que eles recebem, né? É uma graça, né? Eu não lembro exatamente as palavras, né? Quando ele Mas falou isso, agora que você falou isso, ele fala exatamente isso, né? é, porque, não é? Assim, e aí quando essa ideia egóica mesmo do fazedor, do meu talento, do meu mérito e tal, ela empalidece, enfraquece, tal. É incrível como a atuação no mundo fica muito mais brilhante, luminosa, clara, aberta, porque você não tem suas ideias fixas, você não está lutando por pontos de vista, você está querendo estar junto e que seja uma festa, transformação social, que seja uma coisa legal de fazer, né? Que seja uma dedicação amorosa, alegre, meditativa, festiva, combativa quando é que tem que ser combativa, né? Porque às vezes você vai para alguns combates ideológicos no mundo, né? Aham. Mas testemunhando tudo isso acontecendo e você sendo partícipe daquilo, sendo instrumento, sendo o que quer que seja, um bambu por onde isso acontece, né? Como um destino, como uma coisa. Muito legal. Viver o mundo social já sem motivações tão egóicas quanto, vamos dizer, no início de uma carreira profissional, tal, eu podia conhecer e que me foram importantes, né? Sempre gosto da ideia de que o ego, até o momento em que ele precisa, enfim, ser distinguido, não extinguido, mas distinguido. Distinguido, principalmente. É. Até esse ponto,
ele está protegendo o ser verdadeiro. Ele é como uma casca de semente protegendo ali o ser verdadeiro, enquanto o eu falso vai visitar o mundo. Mas ele está ali protegendo de alguma maneira. O ser verdadeiro fica intocável. Mas, enfim, eu posso testemunhar isso, né? Fazer no mundo é uma oportunidade muito grande de, igual em qualquer atividade que qualquer um de nós faça, né? Aí reconhecendo o impacto que a meditação tem na sua maneira de lidar com ansiedades egóicas, com prestígios, com não sei o quê. Esse é o barato da vida, a gente não tem saída mais. A gente entrou já nisso e é sempre, né, um up to you, né? Como é que você está crescendo para juntar com aquilo que o Abílio estava falando no início. O que você está desaprendendo agora? Entendeu? Por Eu hoje, estava falando pelo outro lado, né? exatamente, porque, Pelo né, outro lado. você está nesse mundão, né? De impactos, de metas, da instituição ser importante, de pô, você ter uma imagem bonita na sociedade como instituição, porque você tem que construir, isso é o seu posicionamento, é isso que te dá força para mudar, é você se posicionar bem, né? E ter gente que valoriza e valida o seu trabalho e tal. Você precisa construir imagens, egos institucionais, etc. Você, como meditador, como ser espiritual, ir para isso, Hum, sabendo Você, distinguir essas dimensões, é, é um pode brincar com isso, inclusive, com o personagem. totalmente, é. né? E não é nem com ali com É a essa persona que tá, né? Que forma que vai atuar, que dá a cara, né? Que... coisa muito bonita que eu acho que é Bhagavan, meu outro guru, quem diz, né? Através de nós fluem muitas personalidades, verdade? São como pontes entre o teu ser e outros seres, são pontes no mundo funcional, né? A língua, né? Você precisa de uma língua, enfim, você às vezes é filho, você às vezes é mãe, você às vezes é pai, você vai no comércio, você é o consumidor, muitas personalidades vão fluindo, são pontes para o mundo funcional. Mas ninguém constrói sua casa numa ponte. Não é essa personalidade, né? Não. Então, elas não são falsas no sentido de mentirosas. Elas são pontes, elas não são o centro do teu ser, mas elas são a maneira como os tentáculos do teu ser no mundo funcional. E o E meditador, ele vai fazer isso através do amor, né? A expressão dele vai ser atingida pelo coração, né? sobretudo através do amor. E aí, legal de ver você vindo um pouco aqui para o trabalho que a gente faz, é muito legal, porque é no amor mesmo, e no amor a cada tarefa de cada segundo do dia, na hora de fazer relatório, na hora da reunião com o jurídico, é no amor, não tem, né? É isso tudo, Merchandise, por favor, contrate advogados amorosos. né? E, e também, claro, de vez em quando os pobrecitos precisam jogar duro, né? Então, Claro, faz parte do jogo. tem umas caneladas de vez em quando. Krishna foi para a guerra, não foi? Tem umas caneladas. Mas Seus canelados. É. você estava falando, olha que legal, né? Você estava falando dos indígenas, por exemplo. A gente tem no Instituto, a Alok, né? Então, aceito o convite do Alok e vou fazer esse teste de se a meditação sobrevive, né? No pique dele. E assim como o programa de vocês, o Instituto Alok também está completando 5 anos. Vocês também nasceram naquele iniciozinho de pandemia, Nascemos na pandemia, a gente sempre fala isso. bem logo no início. A gente estava eu criando o Instituto e vocês criando a Histórias com isso. Hospital, entendeu? Aí eu quero dizer que não só a meditação tem sobrevivido, como o pique é muito brabo mesmo, e a Loki nos coloca numa dimensão muito global, de muitas articulações globais, tal, ufa! Né? Não tem fusos, nem horários, e nem nesse papo de que já estamos fazendo muito, não dá para abraçar, não. A gente abraça todas as grandes ideias e oportunidades, é uma usina Sim. criativa muito grande, o sistema como um todo em volta do trabalho. Mas
voltando aqui para a coisa dos indígenas, a área indígena é uma das áreas que a gente resolveu se dedicar, né? Então, também, como sannyasi, como pessoa humana, mas estamos falando aqui como sannyasi, e como meditador, como busca assim, né? Também dessa dimensão da expressão espiritual do amor, da compaixão, da solidariedade, do querer dançar junto, do querer dançar junto, porque nunca é ajudar, nunca é você precisa de mim. Não, é um dançar junto essa vida com os mais vulneráveis. Com a mulher negra, com a população preta, com a criança pobre, né? Com o adolescente que está desestruturado, com o idoso, com os povos indígenas, com os quilombolas e com a natureza. São muitas camadas de vulnerabilidade, muitos seres vivendo sobre a mesma terra, né? Em estado de extrema vulnerabilidade. Então, dançar junto, abraçar junto, é, e sabe aquelas coisinhas quase de laboratório colegial, de salão de meditação, de terapias, essas coisas, em que você então fica de costa um para o outro, um dá suporte para o outro, e você aprende a dar suporte e receber suporte com as suas costas. No mundo, isso é verdade. É um estar junto no suporte com essas pessoas que são iguais a todas, né, com suas mesmas buscas espirituais de amor, de verdade, de paz no coração, etc., mas que estão precisando de mais suporte, né, para que possam ter uma vida na dimensão física, material, na primeira dimensão, ter uma vida digna, ter uma vida legal. Então, já que é para o seu coração, suas ações, seus braços fluírem em alguma direção nesse mundo, porque algum trabalho você faz nesse mundo, é de fato uma honra para mim que a vida tenha me levado a trabalhar nesse campo de energia. Então, a gente no Instituto, a gente tem, e é onde esse meditador vai se reconhecendo como fazedor ou não fazedor, como ali é onde onde o fogo da vida acontece e a meditação vai junto. Tem que estar meditando ali, né? Então a gente trabalha, né, nesse compromisso mesmo com os mais vulneráveis e desenvolvemos projetos em parcerias com outras organizações, com outras ONGs, empresas e tal, em 3 grandes áreas de atuação. Uma que é natureza e comunidades, que é onde a gente tem trabalhos de reflorestamento, de empoderamento de comunidades tradicionais, que preservam florestas, que plantam. Um planeta saudável renasce do cuidado, de quem empresta as mãos para plantar. Sou a base dos seus passos. Aqui, natureza e humanidade são um só ser. Sou forte, rica em vida. As águas, as chuvas, os ventos e sua dança me nutrem. Acolho todas as espécies e, sob a luz do sol, faço o verde brotar. Através das suas mãos, me refloresto, me renovo. Eu sou a terra e convido a semear a vida. Então, nesse momento, a gente tem 3 grandes projetos de reflorestamento. 2 na Amazônia, um na Mata Atlântica, em São Paulo, um deles no Acre, numa comunidade indígena que foi totalmente queimada por um fogo criminoso. Em 2019, a gente está recuperando toda a floresta, criando uma super agrofloresta. Por essência, todos nós somos coletores de semente. A floresta, ela é minha casa, ela é meu corpo, ela é meu alimento e eu sou parte dela. Eu saí da minha terra indígena em 2012. Eu cheguei em Cruzeiro do Sul. Depois de 3 anos vim para Rio Branco. Cheguei em 2015 em Rio Branco. Em 2019, a terra queimou.
Em 2022, comecei a reflorestar essa terra. Em 2025, estamos fazendo o nosso primeiro mutirão de reflorestamento regenerativo. O povo único sempre acreditou que a gente plantar uma árvore, a gente está lutando por um equilíbrio do planeta, da humanidade, da vida. É devolver aquilo que faz parte da natureza. Hoje a Terra recebe essas mudas, essas crianças que a gente entregou. A luta não é só dos povos da floresta, é de todos nós. Reflorestar é retomar a esperança de ver o planeta daqui. Já construímos juntos com eles um restaurante para eles abrigarem os indígenas que ficam às vezes na periferia da cidade grande, vivendo uma vida favelada, porque vão atrás da saúde, de alguma coisa, acabam saindo de suas aldeias e ficando desaculturados numa situação muito favelizada. Então, esses centros próximos a Rio Branco, a gente está tentando acolher muito esse indígena de volta para a sua cultura, de volta para a sua vida de aldeia e tal. Então, temos essa área de reflorestamento na Ilha do Marajó, Dive. A gente trabalha com 150 mulheres que são peiristas, tem viveiros de mudas, de mata nativa, de plantas nativas da Amazônia. O Marajó, que é um arquipélago muito misterioso, muito desafiante, e ali a gente trabalha com 150 mulheres, aumentando a renda delas e ajudando elas a recuperarem mais de 200 hectares de floresta amazônica. Assim. A terra é vida. Terra para mim é vida. É o lugar onde eu possa plantar. E se a gente não cuidar da terra, não existe vida. Antes de viver, a nossa atividade era totalmente diferente. A gente fazia nossas mudinhas mesmo ali na garrafa PET, no saco de arroz, do feijão. Eu pegava uma folha de arumã, enchia de terra ela e colocava a semente que eu ia plantar. Só que a gente não sabia a importância, né, a capacidade que a gente tínhamos de produzir essas mudas. Isso aí nos tornou mulheres mais fortes e unidas dentro da nossa comunidade. Cada vez mais mulheres querendo aderir ao projeto. Então, por isso que eu acredito que logo, logo vamos ter um planeta verde muito lindo. A minha ancestralidade sempre veio da agricultura familiar, do plantio, do contato com a terra, do contato com a natureza. Da terra a gente tira os nossos próprios alimentos. Como é que a gente vai ficar com mais um tempo, daqui 50, 100 anos? Não eu, mas os meus netos e meus bisnetos e outras gerações que vêm. Queremos agradecer também o apoio do Fundo Comunitário Airbnb. Para a gente chegar onde a gente quer chegar é um passo de cada vez. Então, graças a Deus, né, que o IEB está aí para nos ajudar, né? E agora o Instituto Alok também, né? Mas essa vinda, né, de mais um incentivo, a gente vai poder reflorestar, a gente vai poder aumentar a economia dentro da nossa comunidade. E eles estão me ensinando o que eu não sabia. Os meus projetos estão levantando, sabe? Eles estão me aprendendo a crescer. Eu tenho sonho de crescer na vida. Se a gente unir forças, né, a gente vai ter um futuro muito maravilhoso. Plante. Porque eu não vou parar, enquanto eu tiver vida eu vou continuar. Nem que seja uma muda por dia, mas eu vou plantar. Com a força de vontade, o amor, o carinho de regenerar a nossa natureza, o nosso ambiente que nós vivemos, a gente consegue sim.
Bom, então temos essa área de natureza. Nessa área a gente tem um projeto muito bonito, porque existe uma tour do Alok chamada Tour Áurea, onde ele faz o show, que é muito conhecido, que é um show da pirâmide, o cenário é uma pirâmide de luzes e tal. Na tour desse show, que chama Tour Áurea, por onde esse show passa, a gente cria um projeto de recuperação ambiental, uma floresta, um reflorestamento no bioma daquela cidade, daquela região. Então, já estamos com uma floresta em São Paulo e estamos abrindo uma floresta, o trabalho de reflorestamento no Cerrado, e a gente vai para todos os biomas com isso. São as nossas florestas áureas. Então, é muito legal, porque permite que o Alok, por exemplo, viaje aos lugares para fazer shows e possa falar do bioma daquele lugar, da importância daquele bioma, da importância de preservar aquele bioma, com um gesto concreto de preservação daquele bioma, e não apenas passando e tal. Não, ele já pode dar esse passo a mais, a gente já consegue dialogar com os patrocinadores de shows que venham junto também na causa e agreguem um pouco mais de dinheiro para a gente poder fazer um projeto de reflorestamento e não só o marketing do show. Então, isso vai nascendo uma cultura, digamos assim, no meio de toda a organização em volta do Alok, show business e tal, uma cultura de diálogo com os patrocinadores, também no sentido social, do Alok nunca ser um embaixador simplesmente de marcas, mas de mensagens. Então, é uma construção de um outro tipo de estar no mundo. E algumas coisas nascem porque você está amorosamente, você não está egoicamente, seu objetivo não é engolir a outra marca, o outro artista, ou ser o melhor dos institutos. Não. Você quer fazer a sua história com amor e vai fazendo. Então, é legal estar nesse lugar. Bom, e o Instituto Alok tem uma segunda área de atuação, tá? Para organizar assim, nossa atuação. Nós temos 3 áreas de atuação. Natureza e comunidades, nunca é só a natureza, é uma questão de fortalecer as comunidades. Temos uma segunda área, que é a área de desenvolvimento humano. Na área de desenvolvimento humano, cabem os grandes temas: educação, saúde, cultura. E aqui a gente tem projetos muito legais. Por exemplo, a gente tem um projeto junto com o Instituto do Vini Júnior, onde a gente trabalha uma educação sobre as matrizes africana e indígena em escolas quilombolas. Na diversidade do país, aonde a cultura expressa, muita gente se pergunta aonde o Brasil começa. Inaugurando mais um CT Base Ancestral, uma parceria do Instituto Vini Júnior com o Instituto Alok. E aí pessoal, aqui é o Alok, mandar um super abraço. Porque é aqui, numa escola como essa, que se cria seres cheios de afeto, de conhecimento e de vontade de viver plenamente a vida. Eu acredito que os alunos vão gostar bastante pelo fato de ser algo novo para eles. Eles vão ter a oportunidade, né, de estar ali mexendo com recursos tecnológicos que, infelizmente, no dia a dia a gente não tem essa possibilidade. Então vai ser maravilhoso para eles e para nós professores também. Vini Júnior e Alok, gostaria de agradecer a vocês pela iniciativa. Vai ser bastante positivo para a gente. Que Deus abençoe imensamente a vida de vocês. E o futuro é ancestral. Se Micrão Arriquiuá, o futuro é ancestral. A gente criou todo um programa muito legal, muito divertido. As crianças adoram, com um aplicativo em que o Vini Júnior e o Alok aparecem como avatares, dialogando e vão fazendo perguntas sobre contribuições da cultura indígena e africana para os meninos, e os meninos vão usando aquele aplicativo e vão aprendendo as coisas de maneira alegre e tal. A gente tem um trabalho de saúde muito forte, também para crianças, na área de oftalmologia. A gente fez um projeto muito grande no Centro-Oeste, subindo até o início da região Norte. Um trabalho muito bonito de saúde para a mulher, que a gente já fez nas periferias do Rio e de São Paulo, com foco na mulher de periferia,
sobretudo nas áreas de incontinência urinária, que é um dos problemas mais sérios que tem. E a gente está trazendo tecnologia assim, que às vezes nem tem nos hospitais privados do Brasil. Olha. Um trabalho na periferia com incontinência urinária, mamografia, exames de prevenção de câncer de colo de útero, toda essa coisa. Trabalho de oftalmologia também em zonas quilombolas e indígenas. Então, aí a gente tem uma série de doações a hospitais, a gente apoia o Hospital do Câncer do Agreste, a gente apoia o Hospital do Câncer de Goiás e de Barretos. Enfim, a área de saúde merece da gente uma atenção muito especial, e a gente tem uma sorte, porque a Romana, companheira do Alok, é médica. E é uma médica muito conscienciosa, muito estudiosa, é uma jovem médica assim, no auge da carreira, né? E traz para o Instituto um olhar sobre a saúde, o que a gente pode fazer na área de saúde, que é muito legal, né? E aí algumas ações na área de educação, na área de segurança alimentar, a gente apoia cozinhas solidárias nas periferias e tal. E tem uma área que nos é muito grata, uma área de atuação, que é que a gente chama de povos originários, que é o trabalho com os indígenas. A Bíblia estava trazendo a frase de um indígena, não é? Sobre receber o canto, não é? O canto foi recebido, né? Como que quem é o autor desse canto, não é? E o indígena responde: esse canto foi recebido, né? Os caras vão ali para aquelas noites estreladas na Amazônia e começam a cantar e a usar a medicina sagrada e recebem cantos lindos, revelações muito bonitas sobre a vida, né? Eles vivem muito das revelações, né? E aí a gente então começou um trabalho com os povos indígenas que está diretamente conectado à vida e ao tipo de insight com que o Alok cria o instituto dele. Esse para o qual ele vai me convidar e tem maior alegria em ajudar a fazer. Alok vai, aí para 2018, uma coisa assim, vai para uma aldeia indígena na Amazônia, dos Yawanawá, no coração da Amazônia, quase fronteira com o Peru. Jovem, já, né, lá para 2018, 2019, ainda não era um grande sucesso, e vai numa busca pessoal e vai para um retiro de imersão, né, espiritual, digamos. E uma bela noite, a Loki tem um insight que é assim, buscando lembrar as palavras dele. Enquanto eu estou fazendo música, buscando um lugar no top 10 ou no top 5, essas pessoas aqui cantam para curar a mim, para curar o planeta, para curar a Terra, não é? Para se curarem. E ele fica com aquilo da música para cura, porque em todo o processo indígena, o canto é medicina, o canto está muito presente na saúde, no trabalho para a saúde espiritual, para a saúde física, né? As ervas e tal, e os cantos, eles guiam muito pelo canto, a força da voz, do sopro, do canto, né, dos sons da boca, tem uma força muito grande nos processos de cura. Muito bem, a Locke fica com aquilo. Passam-se 5 anos, mais ou menos. Aquele Alok que já vinha fazendo ali uma doação de uma música, de um cachê, de uma coisa para alguma coisa que ia encontrando pelo mundo, ele é convidado, 4, 5 anos depois dessa experiência com os Yawanawá, ele é convidado para ser personagem de um game do Free Fire. O Free Fire é um dos games mais jogados no mundo. Então, uma empresa criadora do Free Fire, uma empresa de Singapura, convida o Alok para ser um avatar, um personagem daquele game. Esse game são avatares também Justin Bieber, Cristiano Ronaldo. Muito bem. Quando estavam ali discutindo contratos e desenvolvendo as ideias do que podia ser um game com o Alok, lá pelas tantas perguntam para o Alok que poder você gostaria que seu avatar tivesse no game. Um daqueles games de sobrevivência, de tiro, de pancadaria e tal, né? E o Alok se conecta com a experiência dele com os Yawanawá e diz: eu quero o poder da cura.
E aí os caras do game tiveram que criar uma história ali e criaram uma dinâmica, que é a dinâmica da cura. E até hoje, dentro do cardápio da Free Fire, esse é o jogo mais jogado de todos. E o Alok diz, não é por causa de mim, é por causa da cura. É por causa daquela dinâmica da cura. Né? E eles estão lá, então o poder da cura, vamos desenvolver a cura e assinar contrato. O Alok põe no contrato que todo o dinheiro que ele viesse a receber daquele jogo, iria 100% para a criação do instituto dele no Brasil. E ele gostaria que 80% do recurso, ele colocou em contrato, ele não precisava fazer isso, colocar em contrato. Ele pega o dinheiro e faz o que quer, inclusive um instituto. Mas ele coloca em contrato 80% para o Brasil, 10% para ações na África, onde ele tinha tido experiências profundas antes, e 10% para investimentos na Índia, porque na Índia se joga muito esse jogo Free Fire. Então ele queria devolver um pouco para os indianos. Então, veja bem, o Alok me convida para um instituto que tem o poder da cura, que nasce de uma bênção ancestral dos povos indígenas ali dizendo para o Alok que a música é para curar. E eu ainda vou poder apoiar alguns projetos na Índia, né? Além de no Brasil. Então, né? Osho, meus outros gurus, todos vêm me visitar. Mas então, veja, o Instituto nasce, se viabiliza a partir dessa conexão da cura com os povos indígenas e esse game, porque vai ser o dinheiro desse game que vai permitir fundar um instituto e ter recursos para pagar a equipe, seus funcionários e tal, para poder cair no mundo e captar recursos e fazer outras parcerias e fazer coisas legais. A gente tem que captar, a gente não é a fundação do banco tal, né? É um jovem DJ, né? Pondo ali tudo que pode para que a gente exista e vá atrás, e corra atrás. É uma guerrilha, nesse sentido. É bem legal, contando com toda a repercussão que as coisas têm. Então a gente começa a trabalhar com os povos indígenas de uma forma muito especial, porque, poxa, é o padrinho do Instituto, né? Ali a gente está com os padrinhos do Instituto, com os nossos parentes mais ancestrais, embora com toda uma atuação muito legal na área da população negra, com projetos de cultura, projetos com as mulheres, tem uma atenção muito especial à população negra. E aí acontece uma história muito legal. Para ver essas coisas, esses caminhos da vida, a intuição do Alok, nasce uma coisa aqui no mundo, mas que nasce ali do sonho da floresta, daquela música entrando no teu coração e te curando. É quando eu digo, né? Zorba e Buda são uma coisa só, não é? Estão ali os deuses da floresta, os Budas da floresta, trazendo essa imagem para Alok criar uma coisa super concreta aqui no mundo. E estou eu ali na pandemia começando, achando interessante passar a pandemia na Chapada e vamos criar um instituto enorme com atuação global em 3 continentes e não sei o quê. Então é um happening, é um sopro de vento unindo uma computação cósmica de sensibilidades, mestres, né, botando a gente num caminho e fazendo coisas acontecerem, que é muito bonita. E dessa aproximação com os indígenas, nasceu uma coleção de mais de 80 músicas, todas elas, cada uma ao seu jeito, e cada um com seu ritmo, com seu instrumento, porque são indígenas amazônicos, indígenas nordestinos, indígenas do Paraná, então ritmos diferentes, sabores diferentes nas canções. Nós gravamos 8 álbuns com 8 etnias, com seus cantos. A música é um elemento essencial para os povos indígenas. Ela ecoa histórias ancestrais, transmite saberes e pontua a resistência. O Instituto Alok lança a coleção Som Nativo, reunindo canções de diversas etnias. Conecte-se com a riqueza da música indígena e descubra a língua como identidade, a terra como liberdade
o canto como cura e a natureza como espiritualidade. Todo canto é sagrado porque o som nativo celebra a vida, a terra e o espírito. E esses cantos, mesmo quando não estão trazendo uma mensagem explícita de cura, são todos cantos de cura, são todos cantos de autoria ancestral, cantos que não vêm de uma fonte egóica, de um fazedor, de um artista criador. Tem também as músicas já contemporâneas, e as músicas têm que ser registradas no nome de alguém, então aparece lá, autor, quando você vai no Spotify. Mas, na verdade, quando você pergunta, a Locke teve essa história. Ele se encontrou com o Zé Anauá, que começaram a tocar uma música, e aí ele falou, quando eu estive lá na aldeia, vocês tocaram essa música, e eu fiquei encantado. E esqueci de perguntar de quem era. E aí o pajé respondeu, de quem era? Alguma coisa mais ou menos como há 800 anos atrás, alguém deve ter ouvido a primeira... Comecinho dela. Então, quando eu ouço essa história, eu me conecto muito com essa ideia da não autoria, do não fazedor, de estar aí no mundo, contribuindo, criando projetos. Pô, graças a Deus, com uma repercussão bonita, com uma admiração bonita das pessoas pelo que a gente consegue fazer e tal. E nenhum de nós tem um sentido de autoria, de ego. Para vocês terem uma ideia, o Alok, cara, o Alok chega para mim e fala, tio, é o seguinte, no registro das músicas, porque é toda uma coisa você registrar músicas e tal, né? Todos os direitos são dos indígenas e tal. Não me coloca como coautor, porque ele é coparceiro. Num álbum ele é coparceiro. Ele é parceiro, ele é coautor. Não me coloca, porque a música é deles. A música é deles, é deles. E aí tá legal, maravilha. Mas aí eu fui ver, se a gente não coloca o nome dele, os discos não pegam carona na audiência dele, dos milhões de seguidores que ele tem. Aí os indígenas, não, sem o nome do Alok não. Para a tristeza do Alok, teve que entrar o nome dele. Mas é totalmente desprovido disso. No coração do Alok, no meu coração, quando eu vou fazer no Instituto, eu posso testemunhar que isso está acontecendo nessas relações de, como eu disse, de abraço com as outras populações, com os mais vulneráveis, com outras ONGs, com povos indígenas, com a população negra. É um abraço muito amoroso e, ao mesmo tempo, de muito rigor técnico, profissional. É um investimento muito profissional. Mas feito assim, de nenhuma motivação egóica, de nenhum exagero nos números de impacto, assim como vocês fazem o programa de vocês. Por isso você me contava o que seu filho falou para você. Você está um tempão aí, se dedicando a pampa para fazer esses programas e tal. Programas lindos e você não ganha uma grana aí no YouTube, sei lá. A gente é o único programa que não monetiza. A única coisa que me importa é não perder o core, sabe? Não perder o âmago. Exatamente. Isso aí é sempre o nosso, né? Isso é parecido, né? É um pouco isso, né? Estar no mundo, sobreviver nesse mundo. Sobre essa coisa da participação no mundo. Eu gostaria de usar essa expressão, voltando a nosso Zorba, o Buda, que eu acho que, por mais óbvio que seja, porque não estamos falando nada, né? Mas eu acho que esse reminder, essa lembrança, né? Zorba de Buda, é mais do que Zorba e Buda andando de mãos dadas, como o Osho também muitas vezes convidou a gente a ver, a visualizar, a sentir, né? Zorba e Buda andando de mãos dadas e tal. Mas a gente sabe que a experiência, né, é Zorba o Buda, né? Como era Zorba o grego. E eu gostaria de usar aqui no compartilhamento com a comunidade a ideia de participação no mundo, de engajamento no sentido da participação, né? Ou seja, em todos os seus níveis, né? Porque o risco, às vezes, da gente escolher
ou nomear como Zorba. O happy hour, o lado festivo, né, da vida, e alegre, etc., da gente reduzir a isso, esse risco, né, pode acontecer. E eu acho que o riso, a alegria, a diversão, o amor, a amorosidade, são mesmo o molho desse prato. É disso que ele é feito. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas ele ganha vida quando ele aterrissa aqui na vida do seu vizinho, na sua relação com seus filhos, com seus companheiros, com os seus colegas de trabalho, com os projetos, com as escolhas que você faz no seu trabalho para que ele faça bem a você, mas faça bem também aos outros, porque eu acho que esse é o básico, assim, né? Que o meu trabalho faça bem a mim, inclusive financeiramente, mas que leve bem aos outros, né? Onde quer que seja. Né? Se eu sou jogador de futebol, eu quero que o torcedor veja um jogo bonito, tenha as alegrias de ver um jogo limpo, bonito, criativo e tal. Então, eu queria trazer esse sentido, sabe, de participar do mundo, né? Deixá-lo um pouco melhor, na dimensão que estiver com você. Eu não estou trazendo isso simplesmente porque, no momento, eu tenho a oportunidade de trabalhar numa organização muito legal que atua diretamente no social e no ambiental. Qualquer que seja. Os próprios 10 anos de meditação, ensinando meditação, passando meditação para o outro, é essa forma também de atuar e de dar ao mundo e ao ser humano, à espécie humana, né, a chance de também se aprofundar e deixar o mundo mais bonito. Né? Você sabe que naquele papo diz exatamente que ali do mundo dizendo, né, ao Alok o poder da cura e ele querendo conquistar um lugar no top 5 da indústria da música. E ele tem isso muito claro, e a gente trabalha muito isso, que fazer dançar, alegrar as pessoas, fazer elas cantarem, sair de casa para dançar e cantar, é a maior missão social dele, não é o Instituto, não. Esse já é outro braço, é outra história, nem tem maior nem menor, mas enfim, o quanto aquilo é também uma emanação, uma troca, através da dança, da música celebração, né, e do jeito da pessoa ser nesse mundo também, né, da emanação pessoal. Então, não tem jeito. A vida é relacionamentos. Não existe nenhuma vida fora de uma teia de interações que a gente tem, né? Alguns têm teias enormes de interações, outras teias mais, né? Mas no nível cósmico, toda interação com tudo e com todos ao mesmo tempo, sempre, né? Então, vibrar bem nessa teia, deixá-la mais luminosa, mais florida, porque qualquer gesto seu influencia a teia inteira. É isso, então merece essa atenção. Como é que eu participo do mundo? Né? E o que é interessante, que tem a ver muito com o nosso programa também, é que a Loki é filho de Sannyasi, não é? A Loki é filho. Como é que é essa história, um pouquinho, parentezinho da história de Osho com a Loki? É um pouco assim, ó. O pai do Alok, Swarup, é um DJ famoso. Se hoje a música eletrônica tem uma força no Brasil e tem uma força do Brasil para o mundo, através do Alok e de outros, inclusive do irmão gêmeo do Alok, que tem o meu nome, o Bhaskar, que é um DJ super famoso, o Swarup é o pioneiro disso tudo no Brasil e talvez na América Latina. Ele e a Ekanta, companheira dele. E é uma pessoa maravilhosa. É um encanto. Olha só, é uma família toda de DJs. O pai e a mãe, a Swarup e Ekanta, são pioneiros desse mundo do universo eletrônico na América Latina. Para os grandes festivais, eles são recebidos assim, tipo lenda. Dois malucos maravilhosos, né? E o Swarup criou o Universo Paralelo, que é um festival incrível que acontece há mais de 20 anos, hoje na Bahia e tal. Então, enfim, Swarup e Ekanta são encantados pelo Osho. A família de DJs, porque eles vão ter 2 filhos gêmeos, Alok e Bhaskar.
o mesmo meu nome. Eles deram o nome Sânias já direto? Ele já Ou... deu Sânias. A Loki nunca teve o trabalho de mandar cartinha, preencher formulário. Que nem nós. Que nem nós, mortais. Tô Já brincando. nasceu a luz, exatamente. Já nasceu ali. E por essa coisa assim, amorosa, os pais deram o nome do outro irmão de Bhaskar, que é meu nome. Então, é uma honra assim, de receber deles essa quase que uma confiança, né? Ou uma irresponsabilidade da parte deles, né? Botar aí o que acontece? O significado de Alok, você sabe? Alok é luz, não é? É luz, consciência, né? E Bhaskar é o sol. Bhaskar tem todo um trabalho como DJ, é um DJ maravilhoso, super, super globalizado também. E tem um trabalho muito bonito já de anos, chamado Follow the Sun. Faz uns circuitos de festa no circuito do Sol, pela Ásia, pelo Brasil e tal, que são shows lindos em Maravilha. lugares e tal. Bom, aí eu sei que o pai e a mãe, então, pediram Sânias, não estiveram com o Osho pessoalmente. Ekanta, eu acho que foi a Puna já na fase 2, super conectados no Osho. Swarup tem uma tatuagem do Osho na batata da perna dele, que é invejável. É linda. O cara que fez a tatu foi muito feliz, o desenho está perfeito, o rosto do Osho está lindo, desse tamanho a tatuagem. Eu morro de inveja daquela tatuagem na batata da perna. Essa amarrada foi boa, porque também já amarrou também de novo a história, né? Com o Osho. O mundo, né? O mundo da música eletrônica, a batida indígena, a batida dos tambores hindus, assim como o hipismo com a coisa da Índia, esse mundo tem muito a ver, desemboca muito na tropicália, que é a música eletrônica, na tropicália no sentido da mistura de todas essas influências, né? Então, esse mundo aqui nosso, a música eletrônica, a parceria que a gente tem com a Loki no Instituto e tal, está rodeado dessa coisa da música, da cura, né? Dessa onda com a Índia, com a África, com os indígenas. Então, tudo uma coisa só. Zob e Buda dançando de mãos dadas aqui nas nossas vidas. Maravilha. Deixa eu te perguntar uma coisa. O futuro é ancestral? Como é que se tem acesso? Eu procurei no Spotify, tem alguma outra serviço de streaming? Eu procurei na Apple, acho que procurei errado, não achei. É mais fácil você achar em inglês The Future is Ancestral, mas no Ancestral você também acha. Mas nesse momento, se você coloca coleção sonativo, e você parem os videozinhos dessa coleção, as capas dos álbuns com os grafismos indígenas, e aí, se você pesquisa em qualquer plataforma coleção som nativo, você deve chegar. Vai aparecer. Tá. É o Futuro Ancestral e os outros 7 álbuns. Aí, Futuro Ancestral é um nome tão feliz. Não é? Eu queria falar para você, né? Mas eu fiquei muito impactado com aquelas falas dos indígenas ali. E tem uma que um deles fala assim, entre outras falas, ele fala assim: somos guardiões da respiração que te fala. Eu achei isso muito forte, assim, como a Terra mesmo, um ente vivo que respira e se comunica, e eles são os guardiões mesmo. Da floresta, sim, sim. Os discos são muito bonitos, gente. Estou louco para ouvir todos. Futuro Ancestral, que é a Loki com eles, que é lindo, é obra-prima, é muito bonito, numa pegada gostosa, um eletrônico forte, gostoso, mas muito respeitoso pela qualidade do sentimento indígena na música. E quando você vai para os outros discos, que aí já são os indígenas, sem fusão com o eletrônico, a música deles, de entrar ali no estúdio, vamos gravar 12 seguidas, como se fosse uma manhã ali na aldeia, ali cantando e gravando. Ah, cara, é muito bonito para colocar de vez em quando ali, deixar no aleatório do álbum rolando, porque vai levar vocês para um outro mundo. Vai ter música que você vai gostar mais, outras menos. Não, é que falando em tudo isso, né, na atuação
de um meditador no mundo, tem uma frase que eu falo que não existe nada mais meditativo do que um dia de trabalho. Porque você está o tempo todo presente ali, observando suas reações, né, e crescendo através das relações com as pessoas. Então, um dia de trabalho para um buscador é um dia, é a meditação, né, na prática, né? Realmente, não é à toa que o worship, o work as a meditation, como chamamos nas comunidades do Osho, né? Ou o seva em outras tradições hindus, o serviço na comunidade é a maior das meditações, né? Porque a comunidade te propicia, como estão todos em meditação, né? A comunidade te propicia estar lavando louça, varrendo o jardim, ou pilotando o avião da comunidade, ou sendo o advogado da comunidade, o que quer que seja, você está ali focado, sabendo que você não é aquilo e fazendo tudo aquilo que o fluxo da vida colocou para você fazer, né? Exatamente. E fazendo para a comunidade. Na comunidade do Osho Rajneeshpuram, antes de começar as atividades do dia, de cada grupo de dia, o grupo se reunia e nós fazíamos o que chamávamos de reminder, né? A lembrança do dia. E esses momentos de reminder eram maravilhosos, porque às vezes tinha algum recado prático para passar. Vamos brincar, por exemplo, lembre-se que é final de semana, de feriado, então devem vir muitos turistas conhecer a comunidade. Dirijam com cuidado suas bicicletas. Podia ter um reminder desse tipo, uma coisa muito prática, mas o que tinha todos os dias, invariavelmente, era o reminder de e lembre-se que nós estamos aqui por causa do Osho, para ficar próximo ao Osho, para ficar aos pés do Osho. Isso significava, não estamos aqui para construir uma cidade no deserto, para ser a mais numerosa comunidade dos gurus vivos de todos os tempos. Não, nós estamos aqui para ficar perto do Osho. Então, né, você lava o prato, você corta a batata, você dirige o avião, você lava o banheiro, porque isso é preciso para ficar perto do Osho, né? Então, a comunidade é, nesse sentido, a floresta mais bonita, né? Que lindo. E com isso, a gente, infelizmente, encerra esse papo delicioso, cheio de iniciativa, cheio de ação e atuação no planeta, que são como exemplo mesmo do que pode ser feito quando o coração fala, né? E complementando, eu diria, infelizmente, mas muito feliz de ter Muito tido essa feliz. oportunidade, ter esse papo tão lindo. Muito obrigado, querido.